Olá pessoal, me chamo Calma Elias, sou aluno de Medicina na UNITEPAC, estou no terceiro período e hoje estou aqui para realizar uma apresentação que foi apresentada pelo professor Duval na matéria de MCM3. E nessa apresentação nós vamos comparar dois tipos de revisões científicas que são muito utilizadas na área da saúde. Uma delas é a revisão narrativa e a outra a revisão integrativa. Para isso nós selecionamos dois artigos, cada um apresentando um desses dois formatos. O nosso objetivo é mostrar como cada revisão formula sua pergunta de pesquisa, além disso aplicar em checklist Prisma, discutir a aplicabilidade dos resultados e identificar os pontos fortes e os pontos fracos de cada tipo de revisão. O primeiro artigo que escolhemos, este é uma revisão narrativa, tem como nome Endocardite Infecciosa. Esse artigo ele vai trazer uma visão geral sobre esse tema, trazendo diagnóstico, tratamento e falando aspectos gerais da endocardite. Este estudo tem como principal característica reunir informações já disponíveis na literatura, sem seguir uma metodologia tão avançada de critério de seleção e de busca. Assim, ele funciona mais como um panorama, sendo mais aberto, levantando discussões importantes e também interpretando diferentes achados. Enquanto no segundo artigo, uma revisão integrativa, ele foi publicado em 2025 com o título Estratégias Terapêuticas no Manejo de Pacientes com Endocardite Infecciosa, uma revisão integrativa. O objetivo deste foi analisar como a farmacologia pode ser aplicada no tratamento da endocardite, considerando o uso de antimicrobianos, também a duração do tempo de tratamento e também o manejo de complicações que teremos durante o tratamento do paciente, além da evolução do protocolo, que vão auxiliar na terapia do paciente ao longo do tempo. Para isso, os autores utilizaram de uma maneira mais metodológica, buscando artigos nas bases mais procuradas, que seriam Linux, Cielo e também a Medline, usando critérios de inclusão bem definidos, assim selecionando 10 artigos de estudos publicados entre 2019 e 2023, e esses passariam por uma análise mais crítica. Para fazer uma explicação de uma forma mais didática, resolvemos fazer uma tabela contendo as principais diferenças entre esses dois tipos de revisão. Nessa tabela nós vamos ter as diferenças na identificação da pergunta da pesquisa, na questão da aplicação do checklist Prisma, aplicabilidade dos resultados e também relacionado também com a avaliação crítica entre os pontos fortes e pontos fracos de cada tipo de revisão. Relacionado com a pergunta de cada pesquisa, no artigo narrativo a pergunta ela vem não de uma forma tão estruturada. O autor ele vai abordar o tema de uma forma mais ampla, trazendo informações relevantes sobre a doença e suas condutas, mas sem explicar critérios objetivos para selecionar o que foi incluído. Como um breve exemplo dessa pergunta, dessa pesquisa, nós podemos ter essa pergunta: quais são os principais aspectos clínicos e terapêuticos discutidos na literatura sobre a endocardite infecciosa? Essa pergunta ela vai abordar uma forma mais interpretativa do que diretamente metodológica, enquanto na revisão integrativa ela apresenta uma pergunta mais clara, que seria a pergunta: como a farmacologia pode ser aplicada no tratamento da endocardite infecciosa, considerando antimicrobianos, tempo de tratamento, manejo de complicações e evolução dos protocolos terapêuticos. Essa formulação norteou e vai nortear todo o trabalho. Então, essa pergunta ela vai orientar toda a metodologia da revisão. Agora, relacionado à aplicação do checklist Prisma. O checklist Prisma ele é um guia para garantir a qualidade e a transparência em revisões sistemáticas e integrativas. Relacionado à aplicabilidade no artigo narrativo, percebemos que ele não cumpre os critérios, já que não é descrito detalhadamente como foi feita a busca, também critérios de inclusão, exclusão e nem também tem presenças de fluxograma de seção de estudos. Por outro lado, no artigo integrativo, encontramos vários pontos que se alinham ao Prisma. A descrição das bases e dos dados utilizados, critérios de inclusão e exclusão, números de artigos e também o processo de seleção, todo o processo de seleção para chegar nos 10 estudos que foram analisados. Isso vai dar mais robustez metodológica ao trabalho. E seria basicamente essa diferença relacionada à aplicabilidade do Prisma entre esses dois tipos de estudo. Agora, relacionado à aplicabilidade dos resultados,
Na revisão narrativa, ela vai trazer informações úteis para contextualizar o tema e entender a evolução do conhecimento, mas peca muito porque, pela falta de critérios rígidos, sua aplicabilidade prática na clínica pode ser um pouco limitada, enquanto na revisão integrativa, ele vai trazer resultados diretamente aplicáveis, como, por exemplo, discutir quais são os antibióticos que são mais indicados no tratamento, também a duração desse tratamento, quando vai ser indicado realizar a cirurgia, além da importância da prevenção e da profilaxia. Isso vai trazer um suporte mais concreto relacionado à prática clínica. E agora, realizando aqui uma avaliação crítica, falando dos pontos fortes e pontos fracos de cada tipo de revisão. Na revisão narrativa, nós temos como ponto forte a flexibilidade, que vai permitir uma análise mais ampla e também mais interpretativa. Porém, seu ponto fraco é justamente a ausência de rigor metodológico, ao contrário da revisão integrativa, que ela é muito mais sistemática e muito mais confiável, porque vai ter uma organização e a sintetização mais ampla da literatura, vai ser de forma mais criteriosa. Porém, seu ponto fraco é diretamente ligado com a revisão narrativa, que como vamos ter esse rigor, esse critério, esse estudo vai ser um pouquinho mais limitado pelo período de busca e também pelo acesso a artigos mais completos, o que pode restringir as evidências que vão ser analisadas. Para concluir, vimos que a revisão narrativa ela é útil quando o objetivo é contextualizar e discutir ideias de forma mais ampla, enquanto a revisão integrativa ela é ideal quando se busca maior rigor científico e resultados aplicáveis na prática clínica. Mas, mesmo assim, observa-se que essas duas formas são importantes e também vão se complementar, dependendo da finalidade da pesquisa. Obrigado pela atenção. Lembrando que nosso grupo é composto por eu, Cauã Elias, Isael Marquesan, Eric Cauã e também pelo Gustavo Assunção. Qualquer dúvida, nós vamos deixar nossos e-mails aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube e você pode entrar em contato com a gente. Esperamos que esse comparativo tenha ficado claro e também que contribuiu para o entendimento das diferenças entre a revisão narrativa e revisão integrativa.